Hoje nós vamos falar sobre a prece segundo a doutrina espírita. E nós, desde que chegamos aqui mais cedo, estamos sendo banhados por preces em forma de músicas, nos levando já a uma reflexão, nos preparando já para o tema da noite. E a prece é um ritual, um hábito comum em todas as religiões, em todas as sociedades humanas. Todos os povos sentem a necessidade desse contato com aquilo que eles acreditam ser o Criador, o Pai, né, o Supremo da vida. Então, nós já nascemos nessa cultura da prece, da oração, que seria exatamente esse momento de comunhão e diálogo com a divindade, seja qual ela a divindade a qual nós acreditamos. O Espiritismo também considera a prece como esse momento de comunhão com a divindade. Mas uma série de coisas interessantes são trazidas pelos Espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, considerações muito importantes para que nós possamos entender o que é realmente a prece, a sua ação e como nós somos realmente responsáveis pelo êxito da oração. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho aqui. É muito interessante também que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quais seriam, segundo a sua finalidade, os tipos de prece. Muito interessante, Kardec era muito metódico, né? E ele pergunta quais seriam os tipos de prece. E realmente os Espíritos dizem que poderíamos classificar como 3 tipos. As preces para louvar, preces para pedir, que eu acho que é essa que a gente mais faz, como eternos pedintes, né? E preces para agradecer. Falando um pouquinho de cada um desses momentos, pedir todo mundo sabe, né? É o que a gente mais pede. Mesmo quando a gente agradece pelo dia de hoje, eu peço um dia bom amanhã. Então, nós estamos sempre nesse movimento de súplica, né? Tanto que muitas vezes a prece, a oração é entendida só como uma súplica. Mas o louvar, que é o ato de engrandecer a figura divina, seria muito interessante como um momento de nós realmente nos desligarmos dessas condições materiais mais urgentes e contemplarmos a natureza divina que há em tudo. Esse seria o louvor, a prece para louvar. Em algumas religiões, o momento do louvor é caracterizado pela música, pela manifestação, né, das pessoas em preces realmente faladas e tal. Mas o Espiritismo traz a ideia do louvor não só como uma fala, mas também como a própria contemplação da beleza do universo, na qual a divindade se manifesta em tudo. Seria exatamente reconhecer a onipresença e a onipotência de Deus. Deus está em tudo e Deus está acima de tudo. E isso é possível fazer sem sequer uma verbalização. Nesses momentos que muitas vezes são raros, em que nós contemplamos as paisagens naturais, em que nós contemplamos uma outra pessoa e nelas enxergamos a divindade. E, naquele momento ali, nós louvamos fazer parte dessa grande família universal, que é a família espiritual, as criações divinas. Então, isso seria o louvar, né? Ou seja, um sentimento de admiração e amor que nasce pela certeza da divindade ali presente. E a prece para pedir, né? De fato, é a que nós mais fazemos. É o pedir, o suplicar, pedir uma orientação e pedir uma série de outras coisas, né? Muitas das vezes pedir coisas materiais mesmo e até coisas bobas, né? Ai, meu Deus, faça de tudo que ninguém compre aquele carro que eu vi ali na promoção. Então, são essas coisas que vão nos movimentando no dia a dia e, às vezes, traz um certo, como é que eu posso dizer, paradoxo da prece, digamos assim, né? Porque se antes eu disse, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele nos criou, criou todas as leis que movimentam, regem o universo.
Ele, eu falo assim porque a gente não tem uma ideia de Deus, né? Não estou dizendo que é um homem e tal, enfim. Até porque Kardec perguntou no Livro do Espírito o que é Deus, não perguntou quem é Deus, né? O que é Deus? Mas Deus, como o grande criador de tudo que movimenta o universo, ele é onisciente e reconhece as nossas necessidades, tais como nós, se formos pais cuidadosos, reconhecemos a necessidade dos nossos filhos, só de olhar para eles. Às vezes eles não precisam nem abrir a boca para falar nada. E aí, por que então orar? Por que pedir se Deus sabe tudo o que nós precisamos? Certa vez nós estávamos conversando com isso há muito tempo atrás, ainda em época de juventude. E é como se fosse realmente um paradoxo, né? Mas o fato é que o ato de pedir, ele vai muito mais além do que só suplicar por algo, né? Primeiro, é necessário entender que, apesar de haver todo um planejamento reencarnatório nessas nossas vidas, planejamento que a gente sempre lembra que foi feito por nós, e aí cabe lembrar a mensagem lida há pouco, em que nós estamos no local mais adequado para as nossas necessidades atuais. Apesar disso, é importante lembrar que nada no mundo é determinado fatalmente que não possa mudar ou melhorar segundo as nossas ações. Porque, por mais difícil que seja a situação em que nós estamos, nós podemos escolher, inclusive, entre vivenciar aquilo com honradez e com luta ou deixar se abater. Então, ainda assim, nós temos a possibilidade da escolha, mesmo que tudo pareça uma fatalidade, um determinismo do qual não podemos escapar. Ainda é possível escolher como lidar com aquelas situações. E é nesse sentido, né, que a prece, mesmo Deus sabendo que precisamos passar por aquilo e que talvez não tenhamos os nossos desejos realizados, a prece entra como um pedido mais do sustentáculo para poder suportar aquela dificuldade que se apresenta na nossa vida. Mesmo pedindo a Deus e sabendo que tudo ali já está de uma forma traçado para o nosso bem. Então, nós não estamos simplesmente sujeitos a um destino pré-concebido como se fosse marionetes. Nós podemos, sim, abreviar as nossas faltas, nós podemos melhorar a maneira como nós encaramos e realmente vivemos os nossos dias. E a prece, nesse sentido, ela entra como sustentáculo. Se eu tenho uma doença terminal, talvez seja inútil pedir a Deus que me cure, se não há uma cura para aquilo. Mas, certamente, é válido e importante pedir, seja lá qual concepção religiosa que possamos ter, a força para aguentar os dias que me restam nessa vida convivendo com aquela doença. Então, é aí que o pedido passa, muitas vezes, daquela ideia que nós trazemos ainda, ancestralmente, do milagre, de operar uma mudança completa na vida, para o pedido do que vai me auxiliar naquela dificuldade. E aí, Kardec diz que, em qualquer situação, a prece verdadeira traz os seguintes pedidos: da coragem, da paciência, da lucidez e da resignação. E esses são pedidos que Deus e a espiritualidade amiga jamais nega a ninguém. Porque não são coisas, são virtudes que nos são fortalecidas pela ação da prece. Nesse sentido, é interessante também lembrar que a prece acaba sendo um movimento de busca da humildade do indivíduo. Porque quando nós reconhecemos que precisamos passar por uma determinada situação e nós não tratamos a prece como uma barganha, porque há quem trata a prece como uma barganha, Deus resolva isso na minha vida. Eu sou seu filho, você tem um projeto na minha vida. Dê um jeito, eu tenho que conseguir aquilo ali. Como se realmente a divindade estivesse lá, plácida, né, no monte, esperando nossos pedidos e agora é hora de resolver a vida de fulano. Não é assim que a coisa funciona. E o entendimento fica claro quando nós pensamos nas vidas sucessivas. Porque se pensar só na vida de agora, realmente, por que Deus fez isso comigo? Que situação é essa que Deus, Pai Criador, que eu amo e louvo, está me fazendo passar, se eu não dou motivo para tal?
Então, realmente, a prece acaba criando essa ideia do pedido mesmo com a barganha e da exigência para a divindade. Partindo do princípio das vidas sucessivas e das leis de causa e efeito, da lei do livre-arbítrio da causa e efeito, tudo muda de ótica, todo ponto de vista é mudado. E aí a responsabilidade cai sobre nós, daquilo que vivemos, daquilo que sofremos, seja de bom, seja de ruim, das relações que nós temos nessa vida e da condição que nós temos. Porque é uma consequência de vivências anteriores. Claro, isso não é um determinismo. Não é porque eu nasci numa condição pobre que eu vou passar o resto da vida assim. Se me houver oportunidades, hei de crescer. Não é porque eu nasci numa família desajustada que eu permanecerei constantemente em desajuste com essas pessoas. E é nesse sentido em que Deus agora não é mais um pai descuidado, em que Ele está ali pronto para nos auxiliar e com a espiritualidade amiga, organizando os nossos caminhos para que a gente volte para o equilíbrio, é que a prece toma um rumo totalmente diferente nas nossas vidas. Ela deixa de ser essa súplica desse pedido exigente para ser a súplica do apoio, do auxílio, repetindo como Kardec diz, a coragem, a paciência, a lucidez, a resignação, que a divindade, a partir da espiritualidade amiga, está sempre disposta a nos auxiliar, a fazer essas virtudes crescerem em nós. Então, nesse sentido, é que a oração sugere um auxílio para que nós possamos buscar as forças para superar as dificuldades em um trabalho próprio de crescimento. Dessa forma que a gente pode falar de mérito, porque eu terei, com o auxílio de Deus, as ferramentas para buscar as minhas soluções. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele diz assim, que orar constitui a fórmula básica da renovação íntima. A gente vai falar um pouquinho disso também mais adiante. Semelhante atitude da alma, porém, não deve, em tempo algum, resumir-se simplesmente a pedir algo ao Supremo Divino. Mas pedir, acima de tudo, a compreensão quanto ao plano da sabedoria infinita, traçado para seu próprio aperfeiçoamento, de maneira a aproveitar o ensejo de trabalho e serviço no bem de todos, que venha a ser o bem de si mesmo. O que André Luiz fala? Que esse pedido, acima de tudo, é da compreensão e das forças para o entendimento da nossa condição na vida, saindo de uma posição de lamentação e de barganha com Deus para essa posição de sustentáculo e aperfeiçoamento no trabalho do bem. Essa é a sugestão que André Luiz nos fala sobre o sentido do pedido na oração. E eu trouxe também aqui, do livro A Luz da Oração de Emmanuel, uma passagem muito interessante, que ele fala exatamente desse mecanismo do pedir. Ele diz assim, ora e pede. Diz, tem que pedir mesmo. Mas como, né? Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. O que Emmanuel traz para nós? Muitas vezes nós esperamos, a partir da oração, em momentos de desespero, que as coisas resolvam-se. Né? Que, como por um milagre, no outro dia a gente acorde e aquela problemática esteja se dissolvendo na nossa frente. Que aquela pessoa com quem nós temos uma relação difícil, no outro dia acorde bondosa, amorosa e carinhosa conosco. Seria muito bom que fosse assim. Mas ele traz exatamente esse mecanismo sutil e bonito do auxílio que nos é dado. Né? Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, né? Doando-te os avisos que solicite. E ele afirma que estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Nenhuma prece fica sem resposta. Muitas vezes nós que não conseguimos ouvir essas respostas. Ele diz que
é necessário fazer o silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre a nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contrárias. O que Emmanuel traz para nós aqui? A reflexão é a seguinte: não adianta pedir se nós não estamos em condições de ouvir. É aquela mesma situação. Amiga, eu estou passando por um problema. Aí conta o problema, amiga, olhe. Porque você não quer ouvir isso. Eu não vou aceitar dessa forma. Então, você não está nem pronto para ouvir o conselho. Porque ainda está orbitando ao redor de si mesmo. Né? Num movimento constante, narcisista ali, centrado nos seus problemas, nas suas necessidades, naquela condição que eu sou o mais coitado do mundo, que eu preciso de ajuda, que ninguém me ama, que eu não consigo. Não é possível ouvir conselho nenhum assim. Acho que nós já passamos por isso no relacionamento com outras pessoas aqui. E com Deus isso é constante. Se não estamos dispostos a sair dessa condição egoísta, de olhar só para o nosso problema, jamais vamos conseguir entender as sugestões que a espiritualidade amiga traz, por mais fervorosa que seja a nossa oração. Porque, entendamos, a oração verdadeira é um exercício de humildade. Não existe uma sinceridade no momento de orar se nós não estivermos trabalhando a humildade nesse momento. Porque estaremos sempre nessa condição de palavras vazias, daquela máscara, e não vamos, portanto, nos despir e dar condição para que possamos encontrar Deus. Porque Deus não se esconde, nós é que criamos barreiras para esse contato com o Pai. Então, é imprescindível escutar, no silêncio no mundo de nós mesmos, as orientações divinas que sempre chegam e nunca faltam a nós. E é interessante que Jesus fala que quando nós nos apresentarmos para orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar-lhe, a fim de que o nosso Pai que está nos céus também perdoe os nossos pecados. Portanto, a oração é esse momento de autorreconhecimento e de humildade. Né? Kardec diz que devemos examinar os nossos defeitos e não as nossas qualidades. E, se formos nos comparar aos outros, procuremos o que há de mal em nós. Isso é um exercício de humildade, não é de autoflagelação. É de entender que nós também temos problemas, e esses problemas devem ser encarados. E não há melhor momento para encarar as nossas dificuldades do que na oração. Portanto, o reconhecimento da falha, o reconhecimento da necessidade da ajuda. Voltando àquela história, mas se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Porque a súplica é exatamente esse momento de reconhecer, eu preciso de ajuda. Eu não sou autossuficiente. Eu preciso que alguém me oriente nesse momento. E isso é íntimo, é de nós para conosco mesmo. É esse reconhecimento prévio das nossas falhas, das nossas necessidades, retirando essas máscaras sociais que nós criamos. É por isso que o Cristo disse que quando nós quisermos orar, que nós entremos no nosso quarto, e, estando fechada a porta, orai a vosso Pai em segredo. A metáfora que Jesus traz não é exatamente o quarto físico, mas é esse recanto nosso e íntimo, porque a oração pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar. E assim, de nós para nós mesmos, sem a necessidade de criarmos as convenções sociais, ou de manter alguma máscara, alguma atitude que seja interessante naquele momento, possamos reconhecer nossas falhas, nossas necessidades, e aí sim estaremos de coração aberto para as sugestões da espiritualidade.
Então, é dessa forma que Kardec e os espíritos benfeitores que trouxeram mensagens para nós mostram como o pedido pode ser feito de forma eficiente na oração. Mas também estávamos falando que a oração é um momento de agradecer, né? É imprescindível que nós tenhamos sempre essa prática da gratidão para com tudo, inclusive, claro, para com Deus. A gratidão na oração é o reforço da confiança na divindade. Porque não se pede, e Emmanuel deixa isso muito claro, que agradecemos a Deus somente nos momentos de felicidade, mas que a gratidão seja constante, ainda que de forma estranha nos momentos difíceis. Considerando que aqueles momentos são pontos de mudança na nossa condição aqui nessa vida. Porque é na dificuldade que a gente reflete, na dificuldade que a gente para, sai da vida tumultuada, pensa, se propõe a mudar, a perdoar. Então, a dificuldade é fundamental para o nosso crescimento como ser humano. Nós precisamos disso e faz parte da nossa experiência aqui. Então, que a gratidão venha como essa confiança. Eu estou passando uma dificuldade, mas eu confio em Deus. Eu confio que eu vou melhorar. Eu confio que isso vai passar, porque nenhuma dor, por maior que seja, é eterna. Isso é certo nas nossas vidas. Muitas vezes nós caímos em desespero, acreditando que a vida não tem solução, que viver não é o melhor, que a dor é insuportável e impossível de se sentir. Mas o fato é que, assim como nenhuma alegria é constante, nenhuma dor é eterna também. E a percepção da dor vai depender muito da maneira como a gente está encarando o problema e a vida. E a oração é fundamental para que nós possamos encarar com lucidez e com maior resistência as dificuldades que venham surgir, que são únicas para cada um. Cada qual tem a sua dor, cada qual tem as suas felicitações. E cada qual sabe exatamente nas suas orações aquilo que precisa. Só que nesse jogo de pedir, mas também agradecer, a gratidão faz uma coisa fundamental, que é manter a gente ligado ao bom e ao belo. Porque no momento da turbulência, nós só enxergamos as coisas ruins da vida. Está tudo ruim, está tudo difícil. É só aquele exercício de lamentação, e entramos numa sintonia péssima que não melhora nada. O exercício da gratidão, por outro lado, nos força a buscar o que há de bom na nossa vida. Estou num momento de desespero, paro. O que eu tenho para agradecer a Deus? Primeiro, estou viva, já é uma condição. Alguém aceitou que eu reencarnasse a partir dele, meu pai e minha mãe, obrigado a eles. Por pior que eles possam ter sido na vida. Obrigado por estar respirando, obrigado pela capacidade de pensar nesse momento. E aí a gente vai buscando todos os motivos de gratidão, que certamente são inúmeros, por pior que seja a nossa condição aqui na Terra. E aí o que a gente faz? Nós mudamos essa condição de lamentação, e passamos, então, para uma ação positiva que permite, nos prepara para receber as energias salutares da espiritualidade, os conselhos e as boas inspirações que os espíritos possam vir nos trazer. Então, vejam que quando Kardec perguntou quais são os tipos de prece, louvar, pedir, agradecer, em verdade, nós não podemos nem separá-las. Hoje é dia de louvar, hoje é dia de pedir, amanhã vai ser de agradecer. De fato que não, porque quando a gente realmente se propõe uma prece verdadeira, tudo isso vem. Vem, pede Deus, me dê força para suportar isso, me dê paciência, me ajuda nessa situação, pedir pelos outros. Que tal pessoa olhe para mim de uma forma diferente, que ele consiga me compreender, que eu consiga compreendê-lo. E obrigado por esse embate, porque está me fazendo enxergar umas coisas que eu não sabia que eu tinha. E assim a gente vai nessa dinâmica de sempre ter esse pensamento positivo e a confiança na divindade, que ela está lá, certamente,
pela providência divina mesmo, fazendo o que há de melhor para nós nesse momento. Então, além dessas finalidades, a oração é uma oportunidade de recolhimento, de intimidade, de autoconhecimento. Joana de Ângeles, em uma das mensagens daquele livrinho Vida Feliz, tem uma mensagem que ela diz assim, ora sem palavras. Porque muitas das vezes estamos tão agoniados com as demandas da vida, ou com as nossas preocupações, que a gente não consegue orar. Já passaram por essa experiência? Você senta e aquele turbilhão, aquela coisa, o que é que eu peço a Deus? Eu nem sei. E o tempo passa e você acaba se estressando mais do que acalmando o coração. E é nesses momentos que Joana diz, ora sem palavras. Ora pela respiração, acalmando a respiração, os batimentos cardíacos e deixa. Não precisa nesse momento pensar o que é que eu vou agradecer, o que eu vou pedir. Não. Serena as ideias. Isso já é uma oração. Porque muitas das vezes, só nesse ato de acalmar o pensamento, se colocar numa posição tranquila, vou esquecer dos problemas lá fora, vou ter esse momento comigo. Isso é um momento de alto amor, sou eu e mais ninguém. Só nesse momento aí, nós já temos uma série de resoluções na nossa cabeça. Porque a gente precisa serenar para o cérebro funcionar. Isso é físico, não estou nem no campo espiritual. Eu não vou conseguir ter uma ideia, eu não vou conseguir propor uma solução se eu estiver agoniado. É preciso acalmar, respirar, botar as ideias no lugar e pensar naquilo ali que precisa ser resolvido. Então, exatamente esse momento dessa pequena meditação. Muitas das vezes, nós pensamos na meditação como aquele processo realmente de você sentar naquela posição que é muito bom, que eu não consigo porque eu sou indisciplinada, né? Eu quero que até o fim da vida eu tenha essa disciplina para meditar. Mas a meditação ela pode se dar nesses pequenos momentos, onde quer que estejamos. O mundo está correndo, você está lá na integração, os ônibus passando, aquela loucura, a gente subindo, descendo, você está dentro do shopping center, você pode estar onde for. Para, respira fundo e não se contamina por aquela agonia. Isso aí está em oração. Porque se a oração, como eu disse no início, pressupõe o diálogo com Deus, o diálogo com Deus só vai acontecer quando a gente se dialogar conosco mesmo. Sigamos aquela tríade de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus criou um caminho para a gente voltar a Deus, que é se amar, amar o outro e chegar a Deus. Então, o processo da oração também passa por isso, é a gente primeiro comunicar-se com a gente mesmo. Então, muitas das vezes a gente pede a espiritualidade, obrigado, espíritos amigos, e aquilo ali vai acontecendo de uma forma caótica, agoniada, porque eu ainda não serenei, eu não me encontrei comigo mesma, e me dei a oportunidade de ter aquele momento de intimidade, de amor, onde quer que eu esteja, principalmente nos momentos do recolhimento, né? Enfim, e por que essa serenidade? Allan Kardec, com o Livro dos Espíritos, nos traz umas informações muito interessantes sobre o mecanismo da prece, onde a gente parte um pouquinho do místico para entender por que é que o pensamento tem ação. Segundo a espiritualidade, todo o universo é mergulhado no que eles chamam de fluido cósmico universal. Que algumas pessoas dizem que é como os astrofísicos chamam da matéria escura, que existe matematicamente, mas ninguém conseguiu comprovar. Enfim, eu não sou física, também não vou me parar por aqui para não estar falando bobagem. Mas o fato é que essa matéria, sutil aos nossos sentidos, permeia tudo no universo, como diz a doutrina espírita, e acaba ligando todos os seres e todas as coisas. Seria exatamente a energia divina que flui por todo o universo. E é a partir dela que o pensamento propaga-se. E Kardec faz uma analogia bem interessante. O som propaga-se pelo ar, porque as ondas sonoras propagam-se pelo ar. No vácuo não tem som, né? E o pensamento propaga-se pelo fluido cósmico universal. Então, é dessa forma que o nosso pensamento, bem direcionado, consegue agir para conosco
e para com outros, na oração que nós fazemos pelos outros também. Porque há uma ligação entre todos os seres, nós não estamos isolados. Por mais que nós possamos nos sentir só, em algum momento, nós estamos ligados à divindade e a todos os outros seres por essa energia que permeia todo o universo. E muitas das vezes nos sentimos sós porque não nos conectamos a essa energia. E a oração é a chance dessa conexão com o divino. E Kardec diz que essa corrente fluídica, a energia dessa corrente fluídica está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Então, a oração é vontade, sim. É vontade de sair daquele problema, é vontade de se melhorar, é vontade de ter uma relação boa com a família, é vontade de ver aquela pessoa bem, de saúde, prosperando. Então, é essa vontade que realmente mobiliza nossas ondas cerebrais, mobiliza nosso pensamento e faz realmente essas modificações no fluido cósmico universal. E aí que explica situações que todos nós já passamos, né? De nos sentirmos bem após a oração, das soluções virem à nossa mente após a oração. Porque é por esse pensamento que se propaga no fluido universal que a espiritualidade ouve as nossas preces e nos auxilia, o nosso espírito guardião, os nossos mentores. E por isso que Kardec diz que renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a assistência divina e para os outros o bem que nós poderíamos fazer. Então, tudo está no universo para o nosso bem. Somos nós que não o buscamos. E é muito interessante, uma situação mesmo que eu passei no momento que eu estava me sentindo muito só, porque eu realmente estava só, longe de família e tal. E no momento de ansiedade, porque eu estava numa proposta de mudança, de emprego e tal. E aí, a ansiedade derruba a gente, né? Se a gente não se controlar, a ansiedade realmente cria uma situação muito difícil. E num dia que eu estava muito agoniada, muito desesperada, eu me lembro que eu entrei no banho e eu comecei a pedir ao meu anjo da guarda, me ajuda, eu estou agoniada, eu estou desesperada, eu preciso de ajuda. Eu realmente não estava bem naquele dia, estava muito mal e sozinha, sem amigos perto e tudo. E eu chorei durante o banho, né? E quando terminei, já saí mais aliviada, porque você descarrega também as tensões. E assim que eu saí do banho, o telefone tocou. Quando eu peguei o telefone, era uma amiga minha, muito amiga minha, que a gente estava distante, e a gente não se falava há um tempinho. E aí, quando eu atendi o telefone, ela, Val, aí eu comecei a chorar, ela, o que foi? Eu não estou bem, você me ligou. Ela, não, de repente você veio no pensamento, eu peguei o telefone e liguei para a Val. Então, isso foi a força da minha oração. Meu anjo da guarda, realmente, meu espírito guardião, ele buscou uma amiga para que ela pudesse me acalentar naquele momento. E eu estou contando para vocês aqui uma experiência íntima minha, para que a gente nunca esqueça de que nós não estamos desamparados. Nós nunca estamos sós, por mais desesperador que seja o momento. A gente tem que se apegar ao nosso mentor espiritual. A gente tem que se apegar a Deus e às pessoas que nos amam. Porque vem. Pode ser que ela não me ligasse, mas pode ser que naquele momento, meu anjo guardião me fizesse lembrar de uma passagem boa da minha vida. Me fizesse lembrar de uma coisa interessante. Me fizesse buscar um livro para ler. Tudo isso acontece para o nosso bem. Então, que a gente tenha sempre essa certeza da bondade divina, de que está presente e de que nós é que precisamos buscá-la, né? Que nunca estamos sós em momento nenhum da vida. E, portanto, que a gente não desista desse projeto que nós criamos junto com Deus para nós nesse momento. Né? Que a gente leve adiante a vida, por mais complicada que ela esteja, porque viver sempre vai ser a melhor opção. Sempre, por pior que a situação se pareça. E enfrentar dificuldades sempre vão ser aqueles estímulos para quando a gente olhar para trás, a gente se sentir vitorioso. Nesse momento, eu tenho certeza que cada um de nós, pela idade que a gente tem, porque todo mundo aqui não é mais criança, pode olhar para trás na vida e lembrar de uma situação vitoriosa. E se sentir, caramba, consegui, sabe? Feliz. E com essa dinâmica de lembrar das vitórias que já passamos, que cada um tem a sua, cada um tem sua pequena conquista ou grande conquista,
a gente se fortalece e dizer, não, as próximas conquistas virão, as dificuldades vão vir, novas conquistas vão vir. Quando eu chegar ao término dessa vida que eu programei para mim, que eu não sei quando é que vai ser, eu vou estar exitoso, como um atleta que pode não ter chegado em primeiro lugar, mas cumpriu a prova. Ele pode ter sido o último, mas ele não desistiu. Ele foi o último a passar ali, né? O cara da bandeirinha já estava cansado, esperando, mas ele chegou firme e forte no propósito que ele criou para a vida. E só para finalizar, as recomendações de Kardec sobre a oração. Primeiro, orar em segredo em qualquer situação. A gente pode orar, sim, as preces públicas, a gente faz. Né? Nancy fez uma prece muito bonita. Por que a prece dela foi bonita? Porque foi simples. Todo mundo entendeu, não entendeu a prece dela? Tocou no coração, foi simples e falou o que a gente precisa. Dê força para suportar as dificuldades. E o orar em segredo não é só de boca fechada, é orar naquilo que eu preciso, na minha intimidade, como a gente conversou antes. Né? Então, como diz Kardec, o poder da prece não está nas palavras, né, mas no pensamento. E ele sugere que devemos orar sem cessar. E, para isso, a gente não precisa nem nos recolher no nosso aposento e nem ajoelhar em praça pública. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a oração na vida. Em qualquer momento que está, pedir, meu Deus, me auxilia nisso. Como é que faz? Me ajuda a guarda. Às vezes a gente fica até chato, mas é aquela posição sempre da conexão com o divino, onde estejamos. A oração ser simples e inteligível, não precisa estar buscando palavra rebuscada, né? Acho que a espiritualidade até ri da gente. Por que isso, né? Então, falar de coração. Se o meu vocabulário é rebuscado, ótimo, vai sair dessa forma. Se não for, vai sair de coração, porque o que importa é o sentimento. E é isso que movimenta o fluido cósmico universal. É o sentimento, não é a palavra, não. Que a gente pode estar falando bonito e pensando outras coisas. A sinceridade a orar, que é aquela ideia da gente se dispor das máscaras, ter humildade. O sentimento da gratidão, como diz Kardec, um arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia. E sempre pedir, independente do que for, os bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. E assim, como disse Jesus, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Essa é a tríade do mecanismo de melhora do ser humano pela prece. Pedir para resistir às tentações, para lutar contra as dificuldades, para manter a fé, para manter a esperança. Mas buscar, é importante buscar. A espiritualidade traz para a gente esse ânimo, traz as intuições, os conselhos, mas é importante buscar pela força, pela luz da oração, o potencial dentro de nós para resolver a problemática. Né? E aí bater na porta é exatamente isso, ir atrás da resolução e das conquistas que são importantes para o nosso crescimento enquanto ser humano, enquanto ser espiritual. A conquista da nossa dignidade, né, do bem social, que a gente precisa também, a conquista do perdão, o cuidado conosco, com o nosso corpo, o nosso auto-amor, independente de como eu vim nessa vida, nos desligar das convenções sociais que são ridículas muitas das vezes e nos colocam numa condição de autoestima mínima. Se amar sempre do jeito que nós somos, porque primeiro a gente se ama e reconhece que tem de ruim para mudar. E sempre a gente buscar as vivências salutares com as pessoas que estão do nosso lado, com a nossa família, com os nossos amigos, com aqueles com os quais nós temos que conviver. Esse mecanismo, eu considero que é o que dá sentido à vida. Porque se a gente não buscar, se a gente não se propor, como diz Emmanuel, que não basta, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Se a gente não criar um objetivo para a vida, e quando a gente fala objetivo, não é aquela história de palestra de coach, não. Você tem que empreender e ganhar, não sei, não é isso. Qual é o objetivo que eu quero para a minha vida? Isso é uma coisa íntima sua, minha também. E buscar, pela força da oração e pelo trabalho incessante na nossa melhoria, dá sentido à vida, porque senão realmente não dá.
Porque tudo que está aí fora, todas essas necessidades que foram criadas pela nossa sociedade consumista e, enfim, alucinada, porque se a gente parar para pensar, é uma alucinação que a gente vive dessa forma, tudo isso é perecível, literalmente. Nada disso nós carregamos para o pós-encarnação, para a vida espiritual. E isso é tão certo que nos torna vazio sempre. A busca pelo materialismo, pelo consumismo, por essas necessidades que não são verdadeiras, não preenche ninguém, isso é fato. Mas essa busca, esse sentido da vida, pela busca a Deus e pelo que é importante mesmo, que é conviver bem com as pessoas e consigo mesmo, é que realmente vai fazer a gente se manter firme diante de toda e qualquer dificuldade e valorizar a vida do jeito que ela veio, porque, como já disse a Emmanuel, é o melhor que a gente poderia ter nesse momento. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que realmente a mensagem tenha tocado como a mim tocou, nesse momento reafirmando em mim também a fé em Deus e em mim mesma também. Muito obrigada. Boa noite.